Olá, como estão? Espero que bem. Algum tempo aí que não tem vídeo da Epocare, né? Estamos aí em algumas reformulações este ano para poder oferecer aí no segundo semestre algumas formações com a mesma qualidade e de um formato um pouco diferente que satisfaça mais as pessoas, né, na procura que elas têm de formação, de conhecimento sobre filosofia clínica, terapias, a filosofia clínica, filosofia. Por isso, então, um pouco aí de ausência no canal da Epocare, no site, mas é por questões de reformulações. Então, pouco a pouco voltando para preencher de novo esse espaço e poder passar aqui informações sobre filosofia clínica, filosofia, antipsiquiatria, estoicismo e muito mais. Muito bem. Então, hoje vamos falar aqui um pouco sobre historicidade em filosofia clínica. O que é historicidade em filosofia clínica? Bom, é importante não confundir, né, historicidade com historicismo, porque historicismo é meio que um determinismo histórico ou da história, né, em vários âmbitos, seja na própria história humana, na existência, no existencialismo, seja numa questão mais metafísica. Então não é esse o âmbito, né, da concepção da noção de historicidade em filosofia, que não é um historicismo, não é a determinação, nós somos determinados sem quase nenhuma escape de liberdade por nossa história, pelos fatos passados, sim. Mas há uma historicidade, a historicidade no sentido da existência, né, do modo de ser do mundo histórico, ou da relação que nós tivemos com a nossa história. E mais fundamentalmente importante em filosofia clínica, a relação, nossos modos de ser na nossa história pessoal e na representação que tiramos e temos dessa história pessoal. Então não é uma história mundial, não é uma história universal, não é um historicismo ontológico, ou dominante no sentido de ser universal, de ser uma determinação na qual eu estou apenas inserido como uma peça nesse xadrez já jogado aí por outras forças. Não, a historicidade de filosofia clínica é um modo de ser que eu desenvolvi e estruturei a partir da minha noção, da minha existência, dos meus modos de ser na minha história pessoal e como eu represento essa história pessoal, minha representação de mundo. Então, a historicidade é isso. Na filosofia clínica, ela nos dá o lugar existencial da pessoa hoje. Se a pessoa chega na terapia com alguma questão inicial, essa questão e essa pessoa que está aí tem uma historicidade, tem uma existência, um modo de ser que foi sendo influenciado a partir de como ela representou a sua história, as suas questões, as suas circunstâncias importantes nessa história. E é isso que nos interessa. A historicidade contextualiza como essa estrutura de pensamento chegou como ela está hoje, com seus tópicos fundamentais e estruturantes, assim como também contextualiza o porquê que essa questão é assim como é, qual a importância e como essa questão está chocando com o bem viver dessa pessoa nesse momento. A questão não nasceu ontem, qualquer que seja trabalho, seja relacionamento, seja a vida, como ela corre, seja questões paternas, maternas, de trabalho, de relacionamento, questões existenciais sobre si mesmo, qualquer que seja, sobre o mundo, sobre o lugar, sobre o tempo, essa questão não nasceu ontem, não nasceu hoje, ela tem uma história. E essa historicidade contada pelo próprio partilhante, a pessoa que está em terapia, na narrativa de primeira pessoa, vai nos dar a noção de como essa pessoa se estruturou dessa forma, como essa questão nasceu ou mais ou menos surgiu, não precisa ser lá atrás, a sua infância, de como ela surgiu mais ou menos no tempo, e quais os tópicos, categorias fundamentais dessa questão e dessa pessoa nessa questão que ela trouxe para a terapia. Então, a historicidade é fundamental em filosofia clínica.
Quando a gente recebe alguém para uma terapia, a pessoa conta a sua questão e automaticamente nosso primeiro passo terapêutico, nosso segundo, o primeiro é a escuta fenomenológica, sem julgamentos de valor. Nosso segundo passo é perguntar sobre a historicidade dessa questão, a historicidade dessa pessoa nas circunstâncias da vida que ela representa para si. Então, isso é muito importante. Não tem como fazermos uma terapia da filosofia clínica ouvindo a pessoa e sair daqui diretamente para frente, para a tal da resolução do problema, como se a gente não tiver, sem a gente ter as categorias fundamentais, que são exames categoriais que a filosofia clínica faz, né, nas perguntas sobre a historicidade, as circunstâncias que essa pessoa passou, né, em sua vida ou na sua história para chegar até esse momento. Fundamental, é um passo fundamental. Não existe filosofia clínica sem considerarmos a historicidade dessa pessoa. Qual o âmbito da historicidade, Fernando? O que ela quiser contar. Né? Não tem aí uma norma, uma regra, uma receita de bolo, um manual de como o partilhante tem que fazer as coisas. Tem para o profissional que somos da filosofia clínica como terapeutas. Nós temos uma metodologia para acessar a singularidade de cada pessoa. Mas o partilhante não tem um manual de como ele deve expressar-se, como ele deve dizer as coisas. Tem lá no Lúcio Pachter, desde lá de 1990, lá no primeiro Lúcio Pachter ainda, né, uma ideia de que a pessoa nós deveríamos perguntar para a pessoa a sua historicidade a partir dos fatos, das circunstâncias mais próximas ao seu nascimento até os dias de hoje. Né? Então, isso seria a historicidade contada à pessoa desde a lembrança mais básica que ela tem até o dia de hoje. Ela chegaria então na terapia com uma questão, o filósofo, a filósofa clínica ouviriam essa questão e perguntariam sobre a historicidade geral da pessoa. Então tá, para eu compreender como funciona isso, como isso apareceu desta maneira para você agora, nesse momento da vida, eu preciso que você me conte toda a sua historicidade. Creio eu, é uma crença, que isso é um pouco das influências psicanalíticas, né, de Lúcio Pachter, onde vão lá para a infância e querem que o partilhante conte toda a historicidade. Só que imagina, né, tem partilhantes que para contar sua história de vida podem demorar 5, 10 minutos, mas tem partilhantes que para contar sua história de vida desde mais próximo ao seu nascimento pode demorar 6 meses. E o que acontece com a questão que tá pendente na existência da pessoa? Fica ali esperando até que a pessoa conte toda a sua historicidade? Não, a pessoa tem uma vida acontecendo, tem questões importantes acontecendo a cada semana. Então, o Hélio Strasburger veio com uma outra perspectiva de como se contar e como perceber a historicidade da pessoa. Não é necessário que ela conte desde das circunstâncias mais antigas, sua história próxima ao nascimento, da infância para cá. E para provar isso, o Hélio foi aos hospitais psiquiátricos com a filosofia clínica e escutou, né, pessoas falando, encharcadas de medicamentos psiquiátricos e de outras de outras camisas de forças físicas e biológicas e químicas, as pessoas contando sua historicidade da maneira mais desestruturada, com uma linguagem cheia de saltos lógicos e temporais, coisa que o Lúcio não queria que acontecesse. Não podemos deixar que o partilhante tenha saltos lógicos ou temporais. O Hélio percebeu o seguinte, mas veja bem, se nós estamos numa terapia onde a viga principal é a singularidade, como que nós vamos querer que essa singularidade se comporte de uma forma diferente da qual ela é? Como vamos querer que essa pessoa conte a sua história de alguma forma determinada? Se é singular, essa pessoa conta a sua historicidade da maneira que ela quiser, pode ou consegue. E nós, profissionais, é que temos que estar atento para compreender essa historicidade contada do jeito que for. E para provar que isso funciona assim, o Hélio foi para os hospitais psiquiátricos e atendeu durante anos em vários hospitais psiquiátricos do Brasil pessoas com tal raciocínio desestruturado, com uma linguagem completamente desarticulada, com saltos lógicos temporais. E claro, obviamente, que a gente trabalha com o que aparece, e o que aparece às vezes não é suficiente
para uma compreensão imediata ou quase imediata daquela singularidade. Mas se temos tempo e paciência e tentamos compreender como se expressa, qual é o alfabeto, qual é a música, qual é a linguagem que a pessoa está usando para expressar o que tem nela, nós vamos acabar conseguindo, com a ajuda da pessoa, com a sua forma de expressar a sua historicidade e a sua estrutura de pensamento, e com a nossa capacidade plástica, que tem a filosofia clínica flexível, de compreender a expressividade de cada pessoa nos tópicos submodos que aparecem de forma um pouco picada, não faz mal. A gente consegue, pouco a pouco, né, compreender a conexão do que aparece e compreender a estrutura de pensamento como uma estrutura, como um sistema, como uma noção de conjunto. Então, obviamente, que não é necessário que a pessoa conte a sua historicidade de uma certa forma, porque assim quer a filosofia clínica. A filosofia clínica não quer isso, ela quer que a pessoa se expresse de alguma forma que seja melhor para ela, a que ela consegue naquele momento, a que ela quer expressar naquele momento, da forma que ela deseja, pode ou consegue expressar. Então, não tem uma forma determinada de como as pessoas devem recorrer ao seu passado e expressar isso. Terapeuticamente, temos que compreender todas as formas, as mais não afeitas, por exemplo, a uma logicidade, né, a uma referência lógica de evento. As pessoas podem contar por idade, as pessoas podem contar por ano, podem pular da infância para adolescente, para adulto, voltar para a infância e para o futuro. Não interessa como a pessoa conte a sua historicidade. O importante é que nós temos que perguntar por ela, ter uma noção de como isso é importante, né, para a compreensão daquela singularidade daquela pessoa que está ali na nossa frente. Então, obviamente que tem pessoas que não se lembram de datas, outras não se lembram dos eventos, outras não se lembram do nome das pessoas, outras não se lembram exatamente do lugar, outras têm fixamente todas as datas, todos os horários, todos os nomes, em direção ao termo singular de cada coisa que ela narra, e não está certo e nem está errado. É a maneira de cada um resgatar suas lembranças, colocá-las em expressividade, para que o terapeuta, de uma forma ou de outra, consiga ter essa noção de conjunto a partir desses elementos, às vezes, um pouco díspares, né, que aparece na expressividade que sendo contada, na historicidade, né, sendo contada na expressividade da historicidade que a pessoa está contando para o terapeuta. Então, não há uma forma, é muito importante a gente perceber isso em filosofia clínica, né? Principalmente nós terapeutas, não exigir do partilhante maneiras de expressar e de ser que não são dele. Isso é uma afronta à singularidade. E se nós temos como viga principal, defesa principal, dizemos que somos a única terapia em todo o mundo das terapias filosóficas e psicológicas e psis, que defendemos realmente a singularidade de cada um e o que é fato, não podemos obrigar ou querer ou esperar ou induzir que o partilhante conte a sua historicidade, conte os fatos do seu passado de uma certa forma ou de outra. Isso não pode ser julgado como mal, como errado, como desvirtuoso. Ah, mas se ele está querendo me esconder coisas, se ele não abrir tudo, a gente trabalha com o que aparece. Não importa o que ele esconde, não somos psicanálise. Importa é o que aparece. O que aparece é importante, o que é importante aparece. E se a pessoa não abriu tudo por não confiar em nós, porque pode ser, veja bem, fazer terapia não é uma coisa fácil. Sentar aqui, abrir o nosso ser das nossas, não só melhores, mas às vezes piores facetas do nosso ser, para a partir daí melhorarmos a nossa capacidade de viver bem, não é algo fácil. É uma questão de muita confiança. Eu sempre agradeço a confiança dos partilhantes em mim, porque pode ser que a minha parte não seja fácil, entre aspas, mas eu escolhi isso como profissão. Mas o partilhante tem que ter a coragem da confiança. Não é uma coisa fácil. Abrir-se para uma pessoa estranha, contando que ela seja um profissional, contando que se tenha confidencialidade, contando que essa pessoa não vai usar nada do que eu falo contra mim,
é um passo de confiança muito grande ser partilhante. Então, eu já considero isso, né, como fato quando a pessoa vem na terapia, que muitas vezes ela vai poder querer expressar, mas vai ter dificuldade de expressar, às vezes, certas questões da sua vida, que às vezes ela não quer nem que pensar para ela mesma em silêncio, e vai ter que falar em voz alta para uma pessoa estranha. Pode ser isso que isso demore, que demore 5 meses, 6 meses, um ano, até que a pessoa sinta confiança e consiga trazer questões realmente que estão incomodando ela no âmago do seu ser. Não que nesse tempo ela não resolva outras questões mais urgentes e importantes, mas pode ser que a questão fundamental da sua vida, não sei qual, pode ser que alguns não tenham, mas as que têm, demora um pouco a chegar a nós. Isso não tem problema, porque a partir do que a pessoa expressa em sua historicidade, vai aparecer suas questões, vai aparecer seus tópicos e estruturas de pensamento fundamentais, seus modos de ser fundamentais, suas categorias de ser fundamentais. E nós temos que ter em conta isso, exatamente do jeito que aparece, como aparece, da maneira que a pessoa possa, queira ou consiga expressar a sua historicidade. Então, nós somos uma terapia que necessitamos da historicidade, embora não sejamos historicistas, não consideramos a determinação da história, né, como um elemento quase ontológico a partir da constituição da estrutura de pensamento. Há uma relação para nós, porque somos estruturalistas como terapia, e o estruturalismo nos fala sobre a relação de retroalimentação entre nossa estrutura interna e a estrutura do mundo a qual nós estamos imersos, nosso mundo particular, né, o mundo como representação, como falava Schopenhauer. É esse mundo que nos interessa em filosofia clínica. E para nós, a estrutura de pensamento, modos de ser, tem uma relação de retroalimentação, de feedback com este mundo que a pessoa representa e vive, e não uma determinação de um para outro. Pode ser que em alguns momentos o mundo, entre aspas, tenha mais influência nos modos de ser da pessoa, em outros momentos, justo o contrário, os modos de ser dela podem formar esse mundo, como também dizia Heidegger, né? Que a pedra não tem mundo, o animal tem mundo e o ser humano é formador de mundo. E se é formador de mundo, isso quer dizer que ele não é determinado por um historicismo, mas que ele tem uma relação de retroalimentação, de feedback, né, com as coisas das quais ele vive e assim representa para si, e a partir daí é que vai trazer o processo terapêutico. Muito bem, esse é o recado então hoje, né, da filosofia clínica aqui sobre historicidade. Lembrando que para o segundo semestre teremos novidades na filosofia clínica, na EPOCare, com formações e cursos que vamos oferecer aí para o pessoal. E estamos montando de uma maneira para que fique bem legal, bem agradável de receber e também, fundamentalmente, com bastante qualidade. Tá? Acompanhe aí, então, nas mídias sociais, no YouTube, no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, quem quer entrar diretamente no grupo do WhatsApp para receber informações, não é um grupo de diálogo, mas quem quiser, entre em contato comigo pessoalmente, é só pegar meu número e mandar um WhatsApp pessoalmente que eu respondo, mas o grupo é só para eu mandar informações sobre filosofia clínica. Tá na descrição aqui do vídeo. Muito obrigado, então. Se gostarem, de like, compartilhem, comentem, que ajuda aí o canal a chegar a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.